Existem tantos fenômenos naturais aqui no mundo, por exemplo, a simples queda de um lápis. E a física estuda esses fenômenos naturais. E, por exemplo, a sombra é um fenômeno e uma curiosidade, uma dúvida. O que explica o aparecimento das sombras? Saudações, eu sou Anísia Juvencio Andrade, estou aqui para realizar a experiência princípio de propagação retilínea da luz e através desse princípio irei explicar o aparecimento da sombra e irei realizar a experiência também sobre sombra e penumbra. Objetivos das experiências. Princípio de propagação retilínea da luz. A experiência tem como objetivos avaliar a forma como a luz se propaga no ar, identificar o papel da lente condensadora ao se colocar numa fonte de luz e observar os contornos da luz quando incide sobre um obstáculo. Sombra e penumbra. A experiência tem como objetivos representar as zonas iluminadas, penumbra e sombra criadas por um corpo opaco, identificar o tipo de fontes que criam cada uma das zonas representadas, identificar a forma geométrica da zona sombreada para diferentes corpos opacos e verificar a propagação retilínea da luz através da formação da sombra e penumbra. O raio de luz é uma linha orientada que representa graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Bom, na verdade, o raio de luz não existe. É um conceito puramente geométrico. Feixe de luz. Feixe de luz é um conjunto de raios luminosos e estes feixes classificam-se em convergentes, divergentes e paralelos. Nos feixes convergentes, os raios luminosos aproximam-se uns dos outros convergendo num ponto. Nos feixes divergentes, os raios luminosos afastam-se uns dos outros partindo da fonte luminosa e nos feixes paralelos, os raios luminosos são aproximadamente paralelos uns aos outros. É a luz que nos permite ver tudo que está ao nosso redor. É a luz que nos permite ver o celular, a açucareira, o carregador e muito mais. Agora irei falar sobre fonte de luz. Existem fontes primárias e fontes secundárias, mas primeiramente vamos falar fonte de luz no geral. Fonte de luz é todo corpo capaz de emitir luz, quer seja luz própria ou luz refletida. Fontes de luz primárias. As fontes de luz primárias têm a capacidade de emitir luz própria, ou seja, produzidas por elas. Por exemplo, o sol, lâmpada acesa e chama de vela. Temos aqui uma fonte de luz, chama de vela, uma fonte de luz primária. Fontes de luz secundárias são aqueles que não produzem a luz própria, mas a refletem. Por exemplo, esta açucareira não produz a luz, mas consegue a refletir. Reflete a luz que recebe. Por exemplo, a lâmpada desligada, por exemplo, a lua. São vários exemplos de fontes de luz secundárias. Mesmo o próprio telefone. Por isso, todos os corpos à nossa volta podem ser luminosos e iluminados. Luminosos emitem luz, fontes de luz primárias. E os iluminados, aqueles que refletem a luz. Por exemplo, a bola, garrafa, eu, carro, mesa, caderno e muito mais. Nem todos os objetos se comportam do mesmo modo quando iluminados. Existem os corpos transparentes, translúcidos e opacos. Os corpos transparentes são aqueles em que a luz atravessa completamente. Por exemplo, um vidro transparente. Nesse vidro transparente podemos perceber que a luz atravessa completamente. Existem os corpos translúcidos, são aqueles em que a luz não atravessa completamente. Por exemplo, as nuvens, o papel vegetal e esta tampa, em que a luz não atravessa
completamente. E existem também os corpos opacos, que são aqueles que não são atravessados pela luz. Por exemplo, são vários exemplos de corpos opacos. Temos aqui esse prato, em que a luz não atravessa. Coloquei e a luz não atravessa. Princípio de propagação retilínea da luz. O princípio de propagação retilínea da luz estabelece que, em meios homogêneos e transparentes, a propagação da luz é retilínea. Vamos só, meios homogêneos, meios em que a densidade é igual, a densidade nesse meio é a mesma. A luz viaja da fonte luminosa até ao objeto a ser iluminado em linha reta. Mas, no caso de um meio não for homogêneo, a propagação da luz não será retilínea, como ilustra aqui um exemplo. Sombra e penumbra. A sua formação é consequência da propagação retilínea da luz. Como disse antes, desde que um meio de propagação seja homogêneo e transparente, a luz viaja da fonte luminosa até encontrar um certo objeto em linha reta. Mas, quando o feixe de luz encontra um objeto que bloqueia, o que acontece? Uma parte do objeto fica iluminada e a outra parte fica escura. E essa parte escura nós chamamos de sombra. A região situada atrás do objeto com ausência total da luz denomina-se sombra. Mas, se a fonte for extensa, ou seja, emitindo vários feixes de luz, há uma região do contorno da sombra mais clara, que recebe alguma luz de fonte, denominada penumbra. Ou seja, a penumbra é a zona que está parcialmente iluminada. Temos aí penumbra e a penumbra e a nossa sombra. Para a realização da experiência, irei usar fonte de alimentação, fios condutores, lentes, fontes luminosas de 12 volts e um corpo opaco, um objeto opaco. Primeira experiência, montei aqui, tenho aqui a fonte de luz, calibrei a fonte de alimentação para 2. Temos aqui a propagação retilínea da luz. É um meio homogêneo e transparente. A luz viaja até encontrar um certo objeto em linha reta. A propagação da luz é retilínea. Ao colocarmos um objeto em frente à fonte luminosa, podemos perceber que o princípio de propagação da luz mantém, porque a sombra formada é retilínea. Se o obstáculo tivesse outra forma, a propagação da luz continuava retilínea. A forma geométrica das regiões formadas pela sombra é um trapézio. Bom, colocando aqui uma lente condensadora, podemos perceber que a dispersão da luz diminui e também a dispersão da sombra. Através dessa experiência, podemos chegar à conclusão de que o papel da lente condensadora é de convergir os raios que se propagam de uma forma divergente, ou seja, redirecionar e concentrar os raios luminosos. E no fim, eles serão paralelos. Sombra e penumbra. Primeiro posicionei as duas fontes de luz de modo que os seus feixes se intersetem. Depois coloquei aqui um obstáculo onde podemos perceber a formação de 3 zonas. 2 zonas completamente iluminadas, 2 zonas parcialmente iluminadas e uma zona nem tão pouco iluminada. Podemos perceber que há uma interseção de sombras
que forma uma parte mais escura, que tem a forma triangular, que é a sombra. A zona que está parcialmente iluminada chamamos de sombra. A zona que está parcialmente iluminada. Salientar que as zonas que estão parcialmente iluminadas formam uma figura geométrica chamada trapézio. Cada zona forma um trapézio e a interseção dessas duas zonas forma uma figura geométrica que é o triângulo. Diz-se que ocorre um eclipse quando um astro fica total ou parcialmente ocultada pela sombra do outro. Para observadores que estiverem na região da sombra, o eclipse será total, e para os observadores que estiverem na região de penumbra, o eclipse será parcial. Ou seja, a zona da sombra ou a sombra representa o eclipse total e a penumbra representa o eclipse parcial. O eclipse solar não pode ser visto em todo Moçambique à mesma hora. Isso porque deixamos de ver o Sol na região da Terra atingida pela sombra da Lua. Esta fase dura apenas uns minutos num determinado lugar da Terra e o eclipse é total. Mas para regiões da Terra que se situam na zona de penumbra, o eclipse é parcial. O que isso quer dizer? Que o Sol nunca chega a desaparecer completamente do nosso campo de visão.